O futebol é, sem sombra de dúvidas, o esporte mais popular do planeta. Sendo assim, os os milhões de torcedores dividem a paixão por esse esporte com os seus clubes do coração. Olhando pelo lado da emoção, muitos consideram seus times o maior time do mundo, e todos têm os seus motivos para tal. Mas você consegue imaginar o seu time, o seu clube do coração, sendo eleito pela FIFA, a maior entidade de futebol do planeta, como o maior time do mundo? Pois bem, um clube conseguiu, e o nome dele vocês já sabem. Eu tô falando do Real Madrid. O Real foi eleito o maior clube do século XX, e naquela altura da eleição, o clube merengue tinha na sua prateleira 8 Liga dos Campeões, 2 taças intercontinentais, 2 taças da UEFA, 2 taças latinas, 27 nacionais, 17 Copas do Rei, 5 supertaças da Espanha e uma taça da Liga. No dia 11 de dezembro de 2000, uma lista foi compartilhada onde o clube espanhol concorreu e venceu com 42% dos votos, deixando para trás, em segundo lugar, o Manchester United e o Bayern de Munique na terceira posição. Os 10 maiores clubes do século XX, de acordo com aquela lista soltada pela FIFA, são Real Madrid em primeiro, Manchester United, Bayern de Munique, o Barcelona, o Santos, Ajax, Juventus, o Peñarol, o River Plate, o Flamengo e o Milan. Curiosidade é que apenas 2 brasileiros entraram nessa lista. O Real foi um dos mais fortes times da Europa, principalmente na década de 50 e 60, época no qual conquistou as suas primeiras Champions, tendo entre outros craques como o Alfredo Di Stéfano e o Ferenc Puskás, jogadores que marcaram história com a camisa branca do clube. Mas você conhece um pouco do caminho que o Real trilhou para chegar a esse título de maior clube do século XX? Se não conhece ou se conhece, vem comigo que eu te conto tudo. No início do século XX, a Espanha vivia um período de difusão e surgimento de vários clubes de futebol. E é nesse contexto que, exatamente no dia 6 de março de 1902, um grupo de fanáticos por esse esporte cria o Madrid Futebol Clube, que somente no ano de 1920 teria o seu nome mudado para o atual e conhecido até os dias de hoje, Real Madrid Clube de Futebol. No mesmo período, para comemorar a proclamação de Afonso XIII como rei, o Madrid, como é chamado até os dias de hoje por muitos torcedores, cria o primeiro campeonato espanhol, e o então prefeito da cidade e do Tribunal de Madrid, o Alberto Aguilera, apoia a organização desse torneio de futebol, doando até uma taça de prata como prêmio para a equipe vencedora. O torneio teve lugar na cidade de Madrid propriamente, e o Biscaia foi o primeiro vencedor. Naquele mesmo ano, no dia 13 de maio de 1902, nas semifinais do Campeonato Espanhol, ocorreu o primeiro superclássico da história, combate esse que para muitos é considerado o maior clássico de futebol, Madrid FC, como era chamado na época, contra o Barcelona. Os blaugranas ganharam a partida por 3-1, com grande ajuda dos 6 estrangeiros que completavam aquele elenco. No ano da sua criação, até o início dos anos 40 ali mais ou menos, o Real Madrid enfrentou muitos altos e baixos e várias mudanças. Na década que se iniciou, o clube ainda jogava em um estádio relativamente pequeno para médio, porém, todos almejavam aumentar a capacidade ou procurar um estádio maior, só que o clube se encontrava muito endividado na época. E essa possibilidade de migrar para um estádio maior ou construir um estádio maior acabava ficando mais longe. E é aí então que, em reuniões com o objetivo de diminuir as dívidas do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, um ex-soldado, jogador e empresário espanhol que não tinha nenhuma relação sequer com o Real desde o ano de 1935, assume o clube. No começo, a sua ideia não era exatamente assumir o clube, porém ele foi convencido e se tornou presidente, sendo proclamado no dia 15 de setembro de 1943. Os anos 40 não foram exatamente a melhor época para o futebol do Real Madrid, mas ainda assim marcou o início da construção do lendário Santiago Bernabéu e a volta à conquista de alguns títulos muito importantes para a prateleira do clube, como por exemplo, 2 Copas da Espanha, no ano de 46 e 47, após derrotar o Valência por 3-1 na primeira final e por 2-0 na última. Entre os anos de 1950 e 1960, o Real Madrid foi para muitos o melhor e maior clube no período.
Essa época acabou também dividindo opiniões sobre qual clube estaria no patamar dos merengues, ou seja, que chegasse perto ou próximo ou poderia ser comparado. E um dos poucos a serem colocados de igual para igual foi o Santos de Pelé. Os anos 50 marcaram o início da Liga dos Campeões da Europa, onde o Real Madrid venceu todas as 5 primeiras edições e também a Champions da temporada de 65-66. Da metade dos anos 60 até o final dos anos 90, o Real Madrid conquistara praticamente todos os títulos possíveis que ele disputou. Porém, ele coletava muitas frustrações e decepções na principal competição de clubes do mundo, a Champions League, ao qual o time merengue já era hexacampeão. 32 anos depois, na temporada 97-98, o clube acaba vencendo a sua 7ª Champions. E esse título que ele conquistou veio a ser um dos mais importantes da história do clube, que buscava com todas as forças mais uma conquista continental antes da virada do século. Dos anos 2000 para cá, o Real Madrid se sagrou mais 2 vezes campeão da Champions, chegando a 9 títulos. E para cá, quando eu digo, é até em meados da temporada de 2003, porque a 9ª conquista veio na temporada de 2002. E é nessa época que começam a surgir talvez uma das maiores esperanças de clubes que poderiam fazer história e não fez, quando o Real Madrid constrói por alguns anos um time chamado de Galácticos, tendo nomes como Ronaldo, Figo, Raul, Zidane e Hierro, o Roberto Carlos, Beckham, Casillas, Cannavaro, todos esses jogadores e muitos outros passaram pelo clube entre os anos de 2003 e 2007. Porém, muitos títulos que ficaram só no papel deixaram na imaginação do torcedor como teria sido aquela geração se tivesse ganhado tudo. Infelizmente, nós nunca saberemos. Após o fim dos Galácticos, na temporada mais ou menos entre 2008 e início de 2009, apesar que no final de 2007 o time dos Galácticos já estava se desfazendo, se inicia a era Cristiano Ronaldo, mais precisamente em 2009. À altura da contratação do português, o Real teve um dos seus maiores períodos de dificuldade contra o seu maior adversário, o Barcelona de Guardiola, entre ali 2008 e 2012. E junto disso, vinha também a pressão de quase uma década sem levantar outra Champions League. Àquela altura, a conquista de mais uma Champions daria a famosa La Décima. Porém, tal sofrimento durou até a temporada de 2014, na final de Lisboa, naquela virada incrível sobre o Atlético de Madrid. Ao todo, o Real Madrid tem um total de 123 títulos, sendo os principais deles 14 Champions League, 8 Mundiais de Clubes, contando também o Intercontinental e propriamente o Mundial da FIFA, 5 Supertaças Europeias, 2 Taças da UEFA, 35 campeonatos espanhóis, além também de 12 Supertaças da Espanha. Não chega aos 123, mas a gente decidiu colocar aqui os principais. O título de maior clube do mundo, dado ao Real no finalzinho do século XX, foi consequência de uma história muito rica que se confunde ao próprio futebol. O Real Madrid é uma potência mundial, capaz de se transformar nos momentos mais complicados, e isso vai muito além das 4 linhas. O clichê da camisa pesar faz jus ao maior clube do século XX. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Valeu todo mundo que chegou até aqui. Não se esqueça de dar aquela força de lei, se inscrevendo no canal, curtindo os nossos vídeos, acompanhando também os outros vídeos que a gente tem no canal. Tem uma playlist aí feita para todos vocês. Quiserem curtir, dar uma passada lá, dar uma olhada, se interessar, se tiver algum vídeo que interesse vocês, também deixem aí nos comentários algo que chamou a atenção, o que vocês gostariam que a gente colocasse. Valeu? É isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Estou muito agradecido. E se preparem porque daqui a pouco tem mais. Valeu, fui!